Nossa programação, nós teremos agora o primeiro painel do fórum, que tem como tema central o planejamento de compras públicas. Nós convidamos inicialmente para ocupar o seu lugar na condição de mediador deste painel o conselheiro Reginaldo Parnoff Enes, presidente do Comitê Técnico de Estudos e Sistematização da Administração Pública do IRB. Convidamos como debatedores deste painel Rodrigo Cruvinel Freitas, gerente de fiscalização do eixo administrativo do TCE Goiás, e o Vinícius Bernardes Carvalho, auditor de controle externo e secretário de licitações e contratos do TCM de Goiás. Por favor, Rodrigo Cruvinel e o Vinícius Bernardes, recebendo os aplausos de todos os presentes. Muito obrigado por terem aceitado o convite de estarem conosco. E convidamos a palestrante deste painel. Convidamos a Marfisa Carla de Abreu Maciel Castro, coordenadora-geral de Estratégias de Contratações e Aquisições do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos. Queiram sentar-se, por gentileza. Marfisa já está aqui conosco, obrigado por sua presença. Enquanto a Lívia recebe aqui as orientações para a utilização dos equipamentos, uma rápida apresentação dos integrantes deste painel. Conselheiro Reginaldo Parnoff Enes é conselheiro presidente do Comitê de Estudos Técnicos e Sistematização da Administração Pública e ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. É mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Nacional de Lanús, na Argentina. Especialista em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e Universidade de Roma. Professor de Direito Constitucional e Administrativo, já atuou como servidor público no município de Santa Maria e também exerceu a função de Procurador-Geral de Contas do TCE do Amapá. Está acompanhado no palco, a nossa palestrante está com ele também no palco, Marfisa Carla de Abreu Maciel Castro, coordenadora-geral de Estratégias de Contratações e Aquisições do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, mestra em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza, especialista em Gestão de Pessoas pela Universidade do Vale do Acaraú, graduada em Administração de Empresas pela Estadual do Ceará. Desde 2010 atua na Administração Pública, onde ocupa funções gerenciais e estratégicas desde 2012. Ocupante do cargo de administradora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, e atualmente está à frente da Coordenação Geral de Estratégias de Aquisições e Contratações da Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atuando no desenvolvimento de ações que visam a implementação de estratégias e soluções relativas às licitações, aquisições, contratações, alienações e gestão de bens e serviços do uso em comum. Também conosco neste painel, como debatedores, Rodrigo Cruvinel Freitas, gerente de fiscalização do eixo administrativo do TCE de Goiás, analista de controle externo aqui da Casa, da área jurídica, desde 2015, chefe do Departamento de Avaliação de Programas de Políticas Públicas desde 2023, é advogado com foco na área tributária, graduado em Direito, também em Ciências Contábeis e pós-graduado em Ciências Criminais, também Controle Externo e Governança Pública, Direito Tributário e Contabilidade Pública. Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o convite. E também como debatedor deste painel, Vinícius Bernardes Carvalho, auditor de Controle Externo e secretário de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas dos Municípios aqui do Estado de Goiás, também graduado em Direito, com pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil, Gestão e Políticas Públicas, também pós-graduado em Direito Tributário, Auditoria e Perícia, Planejamento Tributário, Auditoria e Controladoria, advogado desde 2003, auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios desde 2010, quando parou de advogar. Secretário de Licitações e Contratos, professor e palestrante aqui em Goiás e fora do Estado. Obrigado, Vinícius, também por ter aceitado o convite. Muito bem, com a palavra, portanto, o nosso mediador deste painel, nosso conselheiro, para que faça as considerações iniciais e conduza, portanto, a programação. Um bom dia a todos. Estamos aqui, na verdade, eu vou sentar junto aqui com os colegas. Esse tema agora que nós vamos trabalhar é um tema, acho que é muito caro a nós, enquanto órgão de controle, mas não só órgão de controle, eu acho principalmente enquanto administração pública brasileira.
é falar sobre planejamento das aquisições públicas. Então, acho que nada melhor para falar do planejamento das aquisições públicas, nós estarmos aqui junto com o Ministério de Planejamento e Gestão, doutora Marfisa, muito obrigado, e com o Vinícius e o Rodrigo, que são nossos controles também aqui no Tribunal de Contas do Estado e do município de Goiás. A doutora Marfisa, ela é uma pessoa que é responsável pela estratégia de aquisições, tem um ótimo currículo, um ótimo trabalho, a gente sabe da questão da necessidade de um excelente desempenho do Ministério para auxílio também das prefeituras e dos estados brasileiros. Então, doutora Marfisa, eu não tenho muito mais o que falar, a não ser escutá-la muito sobre o planejamento das aquisições de compras públicas. Seja bem-vinda aqui ao Tribunal de Contas, ao Controle Externo Brasileiro, junto com os servidores públicos aqui do Estado de Goiás. Tá bom? E a senhora tem a palavra agora de 40 minutos para discorrer sobre o tema, e depois nós vamos passar para o Rodrigo e para o Vinícius. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. E eu já vou pedir licença, vou quebrar aqui protocolos, ficar de pé. Primeiramente, em nome do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, eu quero agradecer ao Tribunal de Contas do Estado e ao Tribunal de Contas Municipal de Goiás pelo convite. E aqui com vocês está uma pessoa que vive a área meio, que executa a área meio, que é auditada, mas também que vê no controle externo a possibilidade de melhoria das aquisições e contratações públicas. E aí eu já quero fazer uma pergunta aqui para o público. Quem aqui é agente de contratação? Pregoeiro. Quem trabalha com planejamento? Faz ETP, termo de referência, precificação? Já estou começando a ver as mãos. Fiscal de contrato? Então, essa palestra será para os senhores e as senhoras. E essa palestra vai ser sobre jornada. Então, a ideia aqui não é dar uma aula, até porque 40 minutos para falar de planejamento é tirar leite de pedra. Mas o ponto que eu quero colocar aqui com os senhores e as senhoras é de que, com o advento da Lei 14.133, que não é mais nova, a lei fez ontem, inclusive, parabéns, lei, 3 anos, nós estamos agora com o que está posto. Acabou, pelo menos no que diz respeito ao planejamento, os ditames da Lei 8.666, e agora estamos com a Lei 14.133, que em pelo menos 12 oportunidades cita a palavra planejamento. Então, a gente não tem para onde correr, tem que planejar. Esse é um recorte que, inclusive, está um pouco desatualizado, mas é um recorte do relatório Fiscobras, do Tribunal de Contas da União, que, em 2022, trouxe alguns achados de problemas na fase externa e na fase contratual dos processos licitatórios. E olha só, para a novidade de 0 pessoas, a gente tem o quê? Problemas relativos a planejamento. O projeto a gente faz na execução? Não. Descumprimento de cronograma físico-financeiro. Será que esse cronograma estava realmente bem alinhado lá no planejamento? Sobrepreço, superfaturamento. Opa, será que a precificação foi realizada de uma forma minimamente adequada? E atraso ou paralisação, em que pese o cerne desse relatório ser obras,
pode muito bem se encaixar na compra de material de expediente, na compra de gêneros alimentícios e na compra, Deus nos livre, de fármacos e insumos medicamentosos. Então, veja, pessoal, a Lei 14.133, ela coloca o seguinte: administrador público, você tem 3 fases que precisa respeitar, que precisa entender e que precisa atuar. A preparatória, que é o planejamento, a externa, que é, em outras palavras, a seleção do fornecedor, seleção essa que também se aplica à contratação direta, dispensas e inexigibilidades, que, desculpe a ironia, quase nunca se faz em município, né? E, por fim, a fase contratual. E olha só o que é que a Lei 14.133 nos trouxe. Podemos agora ter inúmeros tipos de vigência contratual. A mais comum para serviços considerados necessários ao funcionamento da máquina sai de até 60 meses para até 10 anos. Olha só como a fase preparatória me dá a responsabilidade de trazer um contrato que dure por até 10 anos. Nessa linha introdutória dessa jornada, temos os participantes da jornada. Quem são esses participantes? E aí a lei nos traz lá no artigo 6º, a linha de quem são aqueles e aquelas aptos e aptas a exercerem a função de agente público do processo de compra pública. E aí, quem são? Servidores, servidoras, contratados, contratadas na forma seletista, mandado político, e temos outros exemplos, mas que no final e ao cabo, todos serão o quê? Membro da equipe de planejamento da contratação, ou o fiscal técnico, ou o pregoeiro, ou o membro da equipe de apoio. Então, nessa jornada, não importa se você é só o fiscal do contrato. Estou usando só de uma forma assim, sem querer denegrir ou diminuir esse papel. Não importa se você nasceu, viveu e continua sendo o único ou a única pregoeira do município. O importante é que cada um de vocês, e isso se inclui a mim também, somos responsáveis pelo bom planejamento. Mafisa, peraí, como é que você fala de bom planejamento? Eu sendo fiscal, eu atuo na ponta. Eu só vou olhar papel de contratos, eu só vou olhar pedido de prorrogação. Você subsidia o início. Olha só o exemplo aqui do carpete. Graças a Deus que tiraram. Se o primeiro palestrante achou ruim, que dirá a palestrante que usa salto. Isso é planejamento, porque outro ponto que eu quero destacar. Nós temos o poder na ponta da língua e dos dedos para justificar qualquer necessidade de desvio no caminho do processo da contratação. E é isso que os auditores, é isso que o tribunal coloca. Justifica. Eu preciso retirar o tapete, o carpete, porque há o risco de queda. Justificou, segue. Então, cada um aqui, cada um de vocês é parte. Desculpa se isso
não é a melhor notícia, mas alguém tem que dar. Planejamento envolve todo mundo. Mesmo que na prática, lá no município, só tenha uma única pessoa ou duas que façam termo de referência ETP, essa uma ou duas pessoas vai ter que ter o apoio em maior ou menor grau de todo mundo que está aqui. E nessa linha estamos sós, nessa jornada rumo ao desconhecido, de forma nenhuma. Cabe à autoridade máxima do órgão a promoção de gestão por competências. E, pessoal, isso foi, na minha visão, uma das melhores benesses em relação à gestão de pessoas que a Lei 14.133 trouxe. Porque deixa aquela visão de que você se vira e passa a ter a visão, todo mundo é responsável. Se eu tenho uma área de compras que cai de pé, é porque eu tenho uma promoção de capacitação. E estamos, então, com essa capacitação agora em curso, que traz justamente isso, o alinhamento, não apenas de teoria, mas da prática, que os tribunais podem trazer enquanto agentes promulgadores de boas práticas. Então, vamos lá, início da jornada. Pessoal, de uma forma bem restrita, todo o processo de compra começa com esses documentos aqui. DFD, o documento de formalização da demanda, ou documento de oficialização, não importa. Plano de contratações anual. E aqui o plano, em que pese ele não ser, pela lei, numa leitura mais fria, obrigatória para estados e municípios, eu já tenho que bater palmas para vocês, porque Goiás implementa num decreto a necessidade do plano de contratações anual. O estudo técnico preliminar e o mapa de riscos e termo de referência ao projeto básico, a depender da solução escolhida. E aí a gente começa com a parte sensível. E aqui eu falo sem nenhum medo, porque esse é o dia a dia do comprador público. Você se organiza, sai de casa, chega lá no seu trabalho, com a mente de que vai trabalhar naquela ação. Porque a gente é um ser, o ser humano é um ser que se planeja, naturalmente. E aí o que é que acontece? Chega o gestor do nada e diz, olha, tem uma demanda que precisa executar, se possível, para empenhar até amanhã. Né? E, por favor, lógico que eu estou falando isso, não acontece no país, acontece, obviamente, sei lá, na Europa. Mas a gente está rindo, e eu rio também de nervoso, porque a gente já enfrentou isso em algum momento da nossa vida, como profissional e como agente público da compra pública. E aí vem o ponto. Marfisa, como é que uma lei que fala de planejamento vai conseguir colocar o planejamento de pé, se eu enfrento isso pelo menos uma vez no ano? Então, pessoal, o que é que acontece? De novo, não há o que fazer. Planejamento é uma etapa fixada, fechada, com escopo na lei. O que a gente pode fazer não é correr para as montanhas, nem querer ir para Pirenópolis, passar um final de semana, mas executar com os ferramentais que nos são colocados. Então, pessoal, voltando aqui, a partir dos documentos de formalização da demanda, isso quer dizer que, tanto no processo licitatório como no processo de contratação direta,
nós somos obrigados a inaugurar o processo licitatório ou de contratação direta com o documento de formalização da demanda. Ele é o nosso, vou usar um termo em inglês, kickoff da compra e da contratação. E o documento de oficialização da demanda, ou de formalização da demanda, ele é um documento que vai ter que me trazer o meu problema, o meu desafio. E aí vem uma quebra de paradigmas, quando a gente fala de demanda na compra pública. Porque nós somos treinados, ou fomos acostumados a entender, que demanda é tão simplesmente, eu quero comprar a poltrona, não, conselheiro. Só que esse é o teu problema, esse é o problema do tribunal. Então, veja, documento de formalização da demanda, e aqui eu já trago uma citação direta do decreto do Estado de Goiás, é o documento que identifica a demanda do plano de contratações anual. E no plano de contratações anual, a gente começa a trabalhar com o problema que precisa ser enfrentado pela administração, ou os problemas. Nessa linha, temos, em seguida, o plano de contratações anual, que é um desafio, confesso para vocês. O plano de contratações anual é um documento que tem que trazer alguns elementos. O decreto 10.000, deixa eu voltar aqui, 10.139, ele traz os elementos principais, os objetivos do plano de contratações anual, mas eu confesso para vocês que é um documento difícil de ser feito. Por que difícil de ser feito? Porque é um documento que eu preciso, um ano antes, pensar no que será executado no ano posterior, à luz do que poderá vir a ser aprovado em relação à lei orçamentária. Ou seja, eu preciso casar a minha necessidade com o que talvez venha naquele orçamento do ano vindouro e conseguir executar tudo isso. Ou seja, não é só sonhar, não é só projetar, é entregar. E isso envolve, de novo, área demandante. Então, as secretarias aqui, os representantes são demandantes necessários, envolve a área de contratações, ou seja, a área que vai executar e vai dizer, opa, qual dessas prioridades zero é a 0.000, para se organizar. E tem também o olhar macro do gestor da autoridade máxima ou da autoridade competente do órgão. E veja, eu costumo brincar que mais difícil do que implementar plano de contratação anual no órgão é implementar um plano que não tenha síndrome de shopping center. Qual é a síndrome do shopping center? Eu tenho um plano. Em tese, eu tenho um cheque em branco. Vou pedir um avião. Então, veja, trazer à realidade um planejamento inicial requer maturidade, e mais do que isso, uma mudança de cultura e de visão dos órgãos da administração. E eu falo de todas as esferas. Federal, consequentemente, entra também nesta receita do planejamento. E, de novo, vocês têm aí uma grande vantagem, porque já começaram a implementar por meio de normativos algo que muitos estados e municípios vão começar a trabalhar. Então, há aqui um tempo de maturidade melhor
em relação a outros entes. E aqui, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês, tá, Marfisa, você está sendo muito teórica, mas o que é que o plano de contratações anual vai me dar de vantagem, por exemplo, na administração pública federal? O que é que um órgão, o que é que um Tribunal de Contas da União, ou até mesmo o que é que o Ministério da Gestão e da Inovação extrai do que eu faço lá no meu município? Vamos lá. Pegando aqui dos objetivos do plano de contratações anual que está posto em decreto para o Estado de Goiás, eu já digo o primeiro ponto, que é aqui. Garantir o alinhamento das contratações com o planejamento estratégico. Todo o plano de contratação, pessoal, ele é publicado no Portal Nacional das Contratações Públicas, PNCP. E podem ter certeza, Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos bebe dessa fonte para poder fazer o quê? Propor projetos pautados em um portfólio para a execução de licitações que visem atender à administração pública, ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós entendemos, a administração pública federal entende que uma coisa é eu ter uma diretoria com um número X de pessoas que vivem, trabalham e objetivam compra pública. Outra coisa é o município e até mesmo o Estado, que tem uma equipe reduzida, da mesma forma que a federal, mas que, além de tratar da compra pública, tem que tratar das atividades finalísticas do seu órgão. Então, vejam, Central de Compras, ela existe para quê? Tá certo? Ela existe para justamente entregar ao máximo licitações e modelagem de soluções que sejam necessárias à realidade de cada um de vocês. Lógico que nós não conseguimos, em um ano, executar toda a demanda de vocês. Porém, nós conseguimos trazer soluções que podem ser utilizadas em maior ou menor grau. Como assim? Por meio do PCA, a gente agora vai realizar, por exemplo, uma expansão da contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo. Eu não sei se alguém aqui tem essa necessidade, mas o Tribunal de Contas da União apontou por meio do acórdão 882/2022, TCU plenário, de que o projeto iniciado pela Central para o Distrito Federal deveria ser recomendação que a gente atendeu, expandido para todo o território nacional. Então, vejam, e isso nasceu do nada? Não. Nasceu de uma demanda vista nos planos de contratações anual. Pessoal, estou chegando já quase que na metade do início da jornada. Então, veja, do plano de contratações anual, vocês têm condições de trazer subsídios para que os tribunais de contas consigam efetivar de uma forma maior a fiscalização e consigam trazer elementos para o fortalecimento de compras e contratos centralizados. Feito isso, a gente segue na nossa jornada e passa para o estudo técnico preliminar. Marfisa, o documento chato. Então, em que pese o estudo técnico preliminar ser um documento novidade, vejam, esse é o documento que origina qualquer termo de referência e qualquer anteprojeto ou projeto básico. Então, eu sou defensora demais desse documento.
ele vai ter que existir. Existem algumas situações, e aí eu cito a contratação emergencial, em que é dispensado o ETP. Mesmo assim, veja, tribunais de contas aqui estão comigo, nesse coro. Eu preciso justificar qualquer ação dentro da contratação. E o documento que traz isso é justamente o estudo técnico, que evidencia o problema que começou a ser discutido lá no âmbito do documento de oficialização da demanda e tem que trazer para mim a melhor solução. E a melhor solução, muitas vezes, não é o menor preço, mas é o bem ou o serviço que melhor se adequa à minha necessidade. Mafisa, ETP é um documento de fazer constar, porque é o seguinte, vou abrir o jogo, estou imaginando estar na cabeça de algum colega aqui. Eu não consigo desenvolver um estudo porque eu não tenho tempo de estudar a minha solução. Eu estou cuidando de 3 coisas ao mesmo tempo, na melhor das hipóteses. Então, vou chegar já nesse ponto. O estudo técnico, sinteticamente, vai me evidenciar o problema, ou seja, é o diagnóstico daquela demanda que me foi apresentado no DFD. As possíveis soluções. Quer dizer que comprar a cadeira não é a melhor solução? E aí a gente entra num paradigma que é justamente trazer o mercado fornecedor para dentro do planejamento. E aí vem o ponto sensível. Até que ponto eu posso conversar com o empresário? Até que ponto isso não vai parecer um indício de fraude ou, quiçá, um conluio antecipado? Temos técnicas, tá certo? Vai dizer todas agora? Vou dizer só uma. Chama o mercado, mapeia o mercado, faz reuniões gravadas, transforma essa gravação em um roteiro, em um memorial, e desses achados, coloca no seu estudo técnico preliminar e analisa o que uma empresa, o que outro fornecedor, e até o que outro órgão ou entidade que passou por isso pode agregar no teu estudo. Tem mais técnicas? Tem. Isso aí é a conversa do cafezinho de já. Mas veja, a gente pode trabalhar tudo isso e, a partir das soluções, indicar aquela adequada e, a partir daí, realizar as justificativas. E eu, de novo, defendo o seguinte: tudo o que eu coloco como regra em edital, em termos de referência ou em projeto básico, deve ter sido previamente justificado lá no estudo técnico preliminar. Mafisa, você está dizendo isso aí, na sua fala, porque você está numa situação muito confortável. Você está na administração pública, federal, poder direto, deve ter uma equipe boa, uma equipe grande. Tá. Mas eu estou dizendo isso porque eu já fui auditada pelo Tribunal de Contas da União. Eu estou dizendo isso porque aconteceu de eu não ter feito uma justificativa tão robusta no ETP e ter sido cobrada pelo auditor. Eu estou dizendo isso porque a coisa que mais me orgulha como compradora pública é acordar, abrir o sistema eletrônico de informações e ver que chegou um processo com um acórdão de pedido de representação arquivado, porque o auditor encontrou todos os elementos no meu estudo técnico preliminar. Então, vejam, esse documento é o indutor das boas práticas. Que, veja só,
lá no artigo 18, traz 13 elementos. Esses elementos podem ser incrementados a depender da solução ou podem ser reduzidos desde que devidamente justificados. Não vou falar, porque só esse slide é um curso de 20 horas. Passando, veja, Marfisa, justificar o quê? Justificar com dados e justificar com aprendizados anteriores de outros órgãos, do seu próprio contrato, tá certo? E do seu mapa de risco. E aqui eu trago um acórdão do ano passado, TCE Goiás, que disse o seguinte, olha, estudo técnico preliminar, deficiente genérico. Ele tem que ter justificação adequada para todas as exigências previstas no edital, além da própria necessidade de contratação em si. Marfisa, minha licitação vai ter participação de consórcio. Justifico? Sim. Não vai ter. Justifico? Também. Vai ter subcontratação. Opa, ótimo. Aí a gente já linka com sustentabilidade, no que diz respeito à sustentabilidade econômica e social, a abertura para pequenas empresas. Onde é que eu justifico? Lá no estudo técnico preliminar. E aí não dá, não sei se vocês enxergam, mas não dá para justificar o café dessa forma. Não dá para justificar. Isso aqui é um meme e eu adoro esse meme. Não dá para justificar, pessoal, numa única linha. E aqui, gente, olha só a dica da colega que está aqui junto com vocês. Não precisam também se debruçar em um estudo acadêmico para justificar a necessidade de qualquer insumo, mas justifiquem fazendo um link muito estreito com a real necessidade, com o problema a ser enfrentado e com as possibilidades que naquele momento o mercado te cerca. E aí, falei aqui rapidamente do estudo técnico, e veja só, pessoal, termo de referência. Eu estou trazendo aqui para vocês a citação direta. É um documento necessário para a contratação de bens e serviços. E esse documento necessário, ele vem depois do ETP. Não dá para a gente fazer o combinado de trás para frente. A lei coloca de forma muito clara a questão da cronologia, tá certo? Projeto básico e anteprojeto também é na mesma linha. É o quê? É um documento que me traz de forma sintética a regra que eu estudei, que eu verifiquei as possibilidades lá no estudo técnico preliminar. Agora vem o ponto. Vou até ficar aqui para facilitar. Tá, Marfisa? Falou de planejamento, falou de documentos. Não tenho tempo, não tenho equipe. Quero que fique bem claro isso. Eu não compactuo com a cultura do Ctrl+C, Ctrl+V. Não é copia-cola. Mas vamos pegar das boas práticas, vamos pegar dos órgãos que têm uma maturidade mais avançada e vamos adequar a nossa realidade. Neste convite que eu faço a vocês, eu proponho que acessem o site da Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação. O que é que nós temos aqui para vocês? Além de termos todos os artefatos de projetos, de demandas que já enfrentamos, temos também atas de registro de preço, que estão abertos para o usufruto dos órgãos e entidades da administração pública. Ponto. E aí, só fazendo um lembrete, para aderir, você precisa, antes de mais nada, evidenciar a vantajosidade por meio do estudo técnico preliminar. Tá certo? Então, deixa eu perguntar, alguém já precisou licitar, por exemplo, serviço de eventos? Aquisição de alimentos.
Já estou escutando os burburinhos. Então, aqui a gente vai encontrar, vocês vão encontrar alguns exemplos de estudos técnicos, termos de referência, nessa linha. Aquisição de alimentos ainda não, estamos terminando os estudos técnicos, mas logo vai ficar presente aqui. Eventos, a gente entregou agora, por exemplo, G20. Né? Então, vocês sabem, todo o serviço de apoio a eventos do G20 saiu do trabalho aqui dessa equipe. Então, fica aqui a dica central de compras. Mas a dica não termina, a dica boa é quando tem mais de uma. Portal Nacional de Contratações Públicas. Fui, semana retrasada, abordada por uma colega que me perguntou o seguinte, Marfisa, a Central trabalhou na contratação da empresa que vai realizar o Concurso Nacional Unificado? Eu, não foi. Ela, pois então, eu estou precisando do ETP, sabe, para poder fazer um comparativo com a minha contratação do Exame Nacional do Ensino Médio. Aí eu, calma, senta aqui. PNCP, aba Contratações, Concurso Nacional Unificado. Baixamos na mesma hora o ETP. Então, veja, vocês têm condições de terem à mão qualquer tipo de estudo já feito pela Lei 14.133 e que está disponível no PNCP. E, para quem pode utilizar o Compras Gov, módulo ETP, lá vocês pesquisam estudos técnicos, podem baixar a versão editável e vocês vão editar, vão estudar, vão tirar os trechos e colocar aqueles referentes à realidade de vocês. Nada de copia e cola, porque a auditoria pega. Tá. Mas, Marfisa, isso é só o início da jornada? É, só o início da jornada. Mas qual é o destino dessa jornada do planejamento? E aí, eu quero pegar aqui as palavras ditas pelas autoridades e eu achei perfeito. Qual é a finalidade? Não é homologar o certame, não é publicar o contrato, não é adquirir a poltrona fixa com o encosto em corino. É eu ter aluno matriculado na escola, baixa evasão escolar, eu ter também baixa quantidade de óbitos, porque eu tenho um hospital minimamente estruturado, eu conseguir, como área meio, promover política pública. Esse é o nosso pensamento, é parar de pensar que eu recebi uma demanda para comprar flores. Não. Você recebeu uma demanda visando uma problemática que é a necessidade de capacitar servidores. Tá certo? E a partir daí, a gente segue aprendendo. Porque ser comprador público é ser o quê? Um eterno aprendiz. E aqui eu deixo para vocês essa fala, tá certo? De que a única jornada impossível é aquela que nós não iniciamos. Então, podem ter certeza, o planejamento não é impossível. Só resta o primeiro passo. Muitíssimo obrigada. De novo, Central de Compras está à disposição de vocês, tá certo? E eu já, de antemão, mais uma vez parabenizo e desejo a todos e todas um ótimo dia de excelentes trabalhos. Obrigado, doutora Marfisa. Eu acho que o planejamento das aquisições é uma situação que nos leva, vai levar a vida na discussão sempre dela, eu acho que ela sempre está em discussão. Antes de ser conselheiro, eu fui servidor público municipal, eu fui diretor de compras, licitações e contratos no município de Santa Maria, e eu lembro muito bem, né, quando chegavam lá, os pedidos realmente, olha, o oxigênio está acabando hoje. Né? Assim, e o planejamento da aquisição, a gente pensava que ia gastar tanto, mas acabou. Né? Então, a gente sabe muito bem de toda essa problemática de administração, quanto que a gente precisa melhorar. Né? Como também, às vezes, até nas opções, né, de aquisições. Eu lembro que uma vez, até em educação,
em merenda escolar, eu lembro que chegou um pedido, era muito grande de canjica, só que aquela canjica, ela tinha um valor 3 vezes maior do que uma outra que tinha. Eu queria entender qual é. Não, é melhor para os estudantes. Aí eu acho que a gente acabou lá verificando, olha, né, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo, né, o porquê que a gente está gastando tanto. Na verdade, não eram para os estudantes, a gente estava gastando em outro local aquele custo, né, que poderia ser uma merenda melhor, uma outra opção também de merenda que poderia estar lá, né, também com questões nutricionais, mas a gente estava gastando, né, com os servidores, né, não com os estudantes naquele momento na merenda escolar, né. Então, tipo assim, eu acho que todos nós temos a nossa função também. Eu acho que no momento do planejamento, a gente também, de uma certa forma, verificar e fiscalizar também todo esse comprometimento com o social que a gente tem também para ter melhores condições para a própria sociedade, né? Agora, acho que agora nós vamos passar para o Rodrigo Cruvel Freitas, que é gerente de fiscalização do eixo administrativo do TCE de Goiás, que vai discorrer 10 minutos sobre, né, o tema planejamento de compras públicas na visão, né, do próprio Tribunal de Contas. Obrigado. Bom dia, pessoal. Na condição de atual gerente, né, da unidade técnica do tribunal, que fiscaliza as licitações e contratos do Estado de Goiás, e fazendo um rápido parênteses, né, dizendo que, pelo que eu percebo, hoje a gente tem uma participação muito grande dos gestores e administradores dos municípios, né? Mas, ainda assim, eu acredito que esse bate-papo agora, com um servidor do TCE, que é vocacionado a fiscalizar a administração estadual, pode ser útil e proveitosa para todos nós, né? De antemão, eu queria cumprimentar a professora pela apresentação. Eu acho que a professora Marfis ela fez um milagre aqui de passar de maneira rápida e profícua sobre o núcleo, né, dos principais problemas que nós temos hoje com o planejamento, que são problemas de implementação também da nova lei de licitações, né? E tendo isso em vista, sobre essa ótica, eu preparei algo rápido para vocês, que eu queria dar a minha contribuição de uma maneira mais pragmática possível sobre esse problema sobre a problemática do planejamento. Antes de ser servidor aqui do TCE, e eu tenho aqui 8, 9 anos que eu trabalho com fiscalização de licitações, eu já fui do Poder Executivo também. E eu já trabalhei em comissão de licitação aqui do Estado de Goiás. Eu já fui também da Polícia Rodoviária Federal, estou vendo aqui um colega, trabalhei com fiscalização de contratos lá, que é uma atividade dificílima, né, eu reconheço, e o tempo todo, quais eram os problemas que eu enfrentava como um servidor do Executivo? Problemas decorrentes de planejamento. Quando eu vim para o Tribunal de Contas e fui exercer um pedacinho da função de controle externo sobre licitações e contratos, quais são os principais problemas que a gente detectava? Problemas de origem, de ordem do planejamento. Então, essa é a essência do desafio de vocês, na implementação. Então, lembrando aqui da nossa finada 8666, se vocês tiverem a curiosidade de dar um Ctrl F na lei, de pesquisar por planejamento, a palavra planejamento aparece uma vez lá, literalmente. Porém, e aparece uma vez num contexto que sequer está ligado a planejamento propriamente dito. Porém, isso não significa que na 866 nós não tínhamos um arranjo de planejamento. Pelo contrário, a questão é que ele estava diluído lá. Estava diluído em microetapas, em expressões desassociadas, onde esse arranjo ainda ele era prejudicado por uma desagregação da lei. A 866 é uma lei muito confusa. E os capítulos eles não tinham uma concatenação lógica que facilitava a própria compreensão do que ele estava tratando, que deveria ser feito. Mas o planejamento estava lá, através quando ele tratava de estudos, né, justificativas, projetos, a pesquisa de preço, orçamento, justificativa de quantitativos, justificativa do modelo da contratação, tudo isso era planejamento. Era e ainda é. O que a nova lei facilitou um pouco para nós, na minha visão? Quando ela alçou planejamento como princípio,
ela decupou esse princípio em regras. Ela tornou isso palpável para nós. E trouxe o planejamento em macroetapas muito bem definidas, com produtos bem definidos, que facilitam o atingimento, né, o cumprimento de cada uma dessas etapas, desses procedimentos. Né? Então, como a professora Marquise bem nos expôs, a gente começa no documento de oficialização da demanda, vai morrer lá no edital com essas etapas que vocês conhecem muito bem. Né? Aqui, né, como a gente disse, né, só que um pouco do que a gente já disse, das fragilidades, e mesmo assim, com o adimplemento da nova lei e dessa organização, acho que eu estou passando para frente, com essa organização mais lógica do que a gente considera como planejamento, ainda assim eu percebo, eu sinto, assim, até nas perguntas que foram feitas para o primeiro painelista, eu sinto que há uma grande dificuldade prática da compreensão desses instrumentos, da sua elaboração, né, de uma maneira minimamente eficiente e útil, né, ao fim das contas, e um temor muito grande de errar. Né? Eu sei que há uma grande preocupação no acerto, obviamente, mas isso às vezes é apagado, muitas vezes, pelo medo que supera a vontade do acerto e a gente está mais preocupado em não errar do que propriamente acertar. Né? E talvez isso venha um pouco sobre a cultura que foi desenvolvida na administração pública, sobre a égide da 8666, que a nova lei pretende corrigir, mas que vai demandar um pouco um esforço intelectual, inclusive, e um esforço da alta administração para que se resolva. Tentar acelerar um pouco. Então, por exemplo, eu trouxe como um exemplo para vocês um acórdão recente do Tribunal de Contas, Estado de Goiás, o 722 de 2024. Então, é um acórdão fresquinho. Ele avaliou uma fiscalização de um edital de 2022. Esse edital ele foi publicado ainda sobre as regras da 8666. Nesse momento, nós já tínhamos a nova lei, era opcional o uso ou não, mas, mesmo sendo um edital bem recente, um objeto comum, uma unidade administrativa com muitos anos de instituição, com muita experiência em licitações, não era uma unidade recém-criada, com servidores inexperientes, ainda assim foram encontrados inúmeros problemas que a gente não esperaria encontrar nessa unidade, todos decorrentes do problema de planejamento. Né? Então, veja que, mesmo quando essas macroetapas do planejamento e quando a finalidade desses produtos não são bem compreendidos e levados a sério, unidades experientes de licitações simples podem gerar alguns problemas. Né? Então, quem quiser anotar para depois avaliar com cuidado o acórdão, que ele já é público, mas aqui existem algumas orientações que o tribunal expediu para as suas unidades jurisdicionadas relativas ao planejamento. Né? Aqui eu trouxe mais como exemplo no sentido de problemas que foram detectados mesmo da etapa de planejamento, o que redundou em produtos entregues nos processos administrativos muito deficientes. E, obviamente, é uma cadeia, uma cascata. Aí o edital fica deficiente, a contratação dela pode decorrer inúmeros problemas, os licitantes acabam apresentando todo tipo de manifestação aqui na Corte, eles apresentam manifestações na ouvidoria, eles protocolam denúncias, isso gera mais trabalho para vocês, né? Porque, eventualmente, podem ser chamados a apresentar alguma informação complementar, uma justificativa, isso dá trabalho, toma tempo. Né? Então, veja, são inúmeros problemas que a gente pode evitar com a adoção de um planejamento adequado. Mas, eu vou acelerar aqui um pouco a minha fala, que acho que eu estou delongando um pouco demais. Eu queria também tratar rapidamente aqui sobre este acórdão do TCE Goiás. Quando a gente está falando de planejamento e no estudo técnico preliminar, exige de nós uma análise do problema e das soluções viáveis. Alguns produtos eles apresentam muitas soluções. E, atualmente, alguns problemas eles possuem soluções diversas e inovadoras.
o que leva a uma exigência maior desse estudo, da qualidade desse estudo, para que seja justificada a escolha lá. Eu não sei se é de conhecimento de todos um modelo de contratação de suprimento de bens de consumos que se popularizou como almoxarifado virtual. Ele é muito usado na União. Ele é uma solução, é uma quase novidade, hoje já não é tão novidade assim, mas ele é uma solução, na minha opinião, arrojada, inovadora, envolve bastante tecnologia da informação, é um tipo de quarteirização, eu vi que houve uma pergunta no primeiro painel sobre quarteirização, e o Estado de Goiás, uma das suas unidades, assim, o processo já está julgado, as informações são públicas, mas eu prefiro não relatar de qual unidade a gente está falando, porque o intuito não é trazer nenhum tipo de constrangimento, mas só fazer uma troca de informações para colaborar assim, com o pensamento crítico de vocês. Então, foi feita uma tentativa, não só uma tentativa, foi realmente implementado uma iniciativa de almoxarifado virtual no Estado de Goiás. Né? Os servidores públicos dessa unidade jurisdicionada fez uma apresentação para nós e a gente ficou muito impressionado com o arranjo inovador que essa solução propõe. E isso até fez nós, na verdade estou falando por mim, me fez até baixar um pouco a guarda sobre a preocupação, né, com esse modelo. Eu falei assim, poxa, mas isso é muito legal. E eu lembro que eu falei para os colegas que licitaram, falei, eu acho que essa solução, a tendência é que ela seja expandida para todo o Estado de Goiás. Pois bem, na prática, infelizmente, houveram muitos problemas de planejamento. Esses problemas levaram a erros e falhas muito sérios, inclusive com fórmulas de pagamento que estava gerando dano, com inclusão de uma série de itens que não estava previsto inicialmente. Enfim, esse acórdão, esse processo também é público. O que eu quero dizer sobre ele é uma excelente solução, ela não teve uma boa experiência por falhas no planejamento. Foi feito os estudos técnicos preliminares e o próprio termo de referência de decorrência foi muito deficiente. Importou-se uma solução de um órgão da União, na verdade, e essa solução não foi adequada para a realidade desse órgão contratante. Ou seja, vários aspectos sensíveis da modelagem federal não era aplicável aqui. Mas não foi feito esse filtro, essa análise crítica. Isso é o quê? Planejamento, é estudo. Né? Resultado, identificamos, infelizmente, mas identificamos dano, infelizmente, atos antieconômicos, erros muito sérios que ultrapassam a mera impropriedade formal, para assim dizer. E, desde então, nunca mais ouvi falar sobre uma iniciativa do almoxarifado virtual no Estado de Goiás. E uma pena, porque na União, né, professora, na União funciona, e funciona muito bem, em expansão. Né? Foi na Central de Compras que iniciou esse projeto, já teve uma expansão nacional, e agora a gente vai expandir a modelagem para outros itens, né, que tratam de itens de expediente, material de expediente de escritório, e vamos ter também nessa mesma metodologia supermercado virtual, gêneros alimentícios, e vamos ter o farmácia virtual para a aquisição de insumos médicos. Perfeito. Acho que o Judiciário também, já federal, da União, também já está adotando. Sim. Ou seja, as instituições estão expandindo para isso. E aqui, aí é um juízo de valor meu, tá? Eu não sei o que eu vou falar tem guarida na realidade, mas talvez os gestores e administradores do Estado de Goiás, após a repercussão desse caso, se sentem, talvez, desestimulados ou constrangidos a resgatar essa solução, sendo que é uma solução que pode trazer muitos benefícios, porque ela facilita muito a vida de vocês e da unidade, porque com uma única licitação você consegue resolver problemas que muitas vezes demandariam, sem exagero, dezenas de licitações, certo? Ou alguns editais muito complexos, com uma diversidade de lotes e itens muito grande. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Esse acórdão do TCE Goiás, assim, né, na minha opinião, assim, eu tenho até um certo orgulho dele. Eu acho que ele ficou um acórdão muito elegante, ele traz orientações muito úteis para o dia a dia. Recomendo a leitura, né? Mas aqui foi feito um alerta, né, que os estudos técnicos preliminares não traduzem mera formalidade, ou seja, não basta apresentar um
uma mini apostila com 20, 30, 40 páginas de estudo, sendo que, na prática, não há nenhuma análise realista do seu problema e da solução que você está adotando diante das soluções disponíveis no mercado. Um erro de planejamento que aconteceu também foi na pesquisa de preço, que a essência dessa falha está materializada aí. Foi feita uma pesquisa de preço utilizando termos e expressões muito específicas, às vezes até com estrangeirismo, que não permitiam identificar nos portais de pesquisa de preço que vocês conhecem, como o portal de preços, né, o painel de preços do governo federal, essas soluções privadas que a gente compra, como a gente contrata, né, o painel de preços, o banco de preços. Se você fizer uma pesquisa com termos muito específicos, você não vai encontrar as licitações semelhantes que podem compor a cesta de preços, que vai ser o parâmetro do custo da sua contratação estimado, certo? E nesse caso, foi detectado isso. Utilizou-se termos tão específicos, por vezes até estrangeirismos, que a pesquisa de preço não retornou nada útil para aqueles servidores. E, quando nós fomos refazer os passos, utilizando os termos usuais dessa modelagem de negócio, nós encontramos alguns, para não dizer vários, preços, né, oriundos de contratos públicos que seriam úteis naquele momento, que teriam refinado melhor a composição da estimativa de custo desse processo. Ou seja, tudo isso que a gente está tratando aqui são etapas essenciais do planejamento. E, vou adiantar um pouco, para finalizar, perdão por estar delongando, eu queria, assim, a título de sugestão, compartilhar o seguinte com vocês. Uma exposição analítica de planejamento ia demandar muito tempo, certo? Mas que não é o objetivo nosso. Mas não sei se vocês perceberam que a lei ela trata de diversos planejamentos, que eu estou colocando no plural, preliminares, complementares e anteriores e concomitantes à licitação, que, para aqueles que querem bem implementar a lei, a nova regra, na sua alçada, esses planejamentos eles precisam ser observados e tratados com cuidado. Na realidade do Estado de Goiás, boa parte do que eu vou falar aqui está em um grau mais avançado de maturidade. Isso vem muito do mérito da Controladoria Geral do Estado, da atuação do Programa de Compliance, entre outras iniciativas, e eu quero acreditar que o TCE Goiás também contribuiu para isso, né, na sua função orientativa, colaborativa e pedagógica. E de que planejamento eu estou falando, que não é propriamente planejamento da licitação. A lei diz que o planejamento é inaugurado pelo Estudo Técnico Preliminar. Está no conceito do ETP, né, que é o documento inaugural da licitação. Porém, o que mais a nova lei exige de todos nós? Vamos lá. Vou voltar aqui. Olha só. Gestão por competência. A gestão de competência ela anda de mão dada com segregação de funções, né? E sem essa estruturação preliminar, dificilmente as macroetapas do planejamento vão poder ser suficientemente ou eficazmente implementadas. Por que eu digo isso? Porque a realidade dos problemas públicos ela vem vindo assim, essa problemática vem se modificando de maneira muito rápida, muito célere. E vem demandando da gente uma certa especialização. E os servidores generalistas das licitações, por vezes, não conseguem mais atender a demanda, às exigências desses problemas. Então, a segregação de funções, além de ser um pilar do controle interno e da gestão de riscos, ela também contribui demais para a melhoria da qualidade da contratação, quando ela permite a especialização dos servidores. Mais que também a especialização, ela vai permitir uma sedimentação daquele conhecimento, do know-how adquirido. E isso diminui muito o voluntarismo que, às vezes, recai sobre servidores. Às vezes, os senhores e as senhoras já passaram pela situação de se tornarem insubstituíveis nas funções que vocês estavam, porque só uma pessoa sabe fazer, né? E isso,
quando você tem uma sedimentação desse know-how na unidade, esse voluntarismo, essa dependência até diminui. Isso pode ser traduzido também em manuais, procedimentos operacionais, mas, enfim, a especialização melhora muito. E da onde vem essa ideia da especialização? Vem da gestão de competências. Como a professora Marfise disse, isso é uma exigência que recai sobre a alta administração, né? De identificar o que carece no seu quadro de servidores, em termos qualitativos e quantitativos, para que tudo isso possa funcionar bem, de maneira arranjada e organizada. E eu penso que os tribunais de contas eles podem contribuir com o fomento, até direciono aqui para o meu colega Vinícius do TCM, com o fomento da mudança dessa cultura. Porque gestores do nível operacional e tático, muitas vezes, eles não têm as atribuições formais, os poderes administrativos, para mudar essa realidade, a realidade da alta administração. Então, muitas vezes, é necessário um input externo, estímulos externos, para que a alta administração se atente, se veja provocada e estimulada a mudar essa realidade de servidores pouco especializados, pouco capacitados, desvalorizados, sobrecarregados, unidades administrativas muito pequenas que não conseguem fazer essa especialização que anda de mão dadas com a gestão por competência. Né? A qualificação técnico-profissional, obviamente, né? A segregação de funções e a gestão de competências, a partir do momento que ela se tornar uma realidade, pelo menos ela foi iniciada o seu pensamento, ela vai ter um impacto muito grande na realidade administrativa de cada um de vocês, na contratação de pessoal, na seleção por concurso público ou não, no plano de capacitação de cada unidade. Então, precisa começar de algum lugar, eu vejo que é importante pensar sobre isso. E, para finalizar, um dos planejamentos essenciais também, que é estruturante para a aplicação da nova lei, é a habilitação dos servidores para o uso das novas ferramentas. Então, o pregão eletrônico não é novidade para ninguém, mas ainda existem unidades que fazem majoritariamente pregão presencial. Isso precisa ser mudado. Para mudar, é inevitável que isso vá exigir uma habilitação dos servidores para lidar com as ferramentas. O Portal Nacional de Compras Públicas, que é uma obrigação de toda a administração pública de alimentá-lo também. E o Portal Nacional, tem prometido muito e até o momento entregado muito pouco. E a qualidade das informações lá não estão boas. E eu até aproveito assim, a oportunidade da plateia qualificada que nós temos aqui. Nós estamos fazendo uma raspagem dos dados do portal do Estado de Goiás e uma análise bem aprofundada sobre a qualidade dessa informação para a gente poder tomar algumas decisões estratégicas do tribunal. E nós percebemos que, por exemplo, existem várias alimentações que foram realizadas lá dentro com classificação errada da informação. Então, por exemplo, muitas informações, muitas licitações municipais classificadas como estaduais. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai procurar um modelo para a gente se adaptar, para a gente se inspirar, um termo de referência, um edital que é parecido com algo que eu preciso, uma pesquisa de preço que pode ser útil para mim, para facilitar a nossa vida, né, para a gente diminuir trabalho. Se você não tem os filtros adequadamente alimentados, a sua pesquisa ela é infrutífera. Então, às vezes, você está pesquisando uma licitação. Quero saber como que a Secretaria da Administração do Estado de Goiás está licitando aluguel de veículos. Você põe o filtro estadual lá e aparece só a licitação municipal. Entende? Você coloca filtro de pregões e aparece só a ata de registro de preço, e vice-versa. Então, é importante capacitar as pessoas para o uso adequado dessas ferramentas, porque isso não só promove a transparência, fomenta o controle social, isso também facilita a vida do administrador público que lida com licitações. Porque as informações vão estar muito mais facilmente acessíveis, né, quando você precisa fazer uma pesquisa para encampar o seu planejamento. Então é isso, perdão, acho que eu me estendi um pouco mais do tempo destinado, mas eu queria passar essa contribuição com esse olhar que a gente vem adquirindo aí com os últimos anos trabalhando aqui no TCE. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela contribuição, né? A questão própria do planejamento da aquisição, eu acho que também a gente tem que levar
da contratação, a gente tem que levar em consideração também as dimensões de sustentabilidade, né, conselheiro Gilberto, conselheiro Saulo. Lembra que nós estávamos no fórum de luta contra a corrupção, e a representante, eu acho, do STJ, né, trouxe o exemplo, que eu acho que o conselheiro, aqui nós temos o conselheiro Brito, né, e o conselheiro Odiron, conselheiro Brito de Roraima, conselheiro Odilon do Pará, eu do Amapá. Ela trouxe uns exemplos das aquisições, do planejamento de aquisições lá que tiveram que fazer, das compras para os Yanomamis, né, onde foi comprado sardinha, onde eles não comem sardinha, que o povo originário come peixe. Né? Então, tipo assim, ou seja, as dimensões sociais, culturais, né, dessas pessoas sequer foram levadas em consideração. Então, a gente, além, né, de algumas situações, as dimensões de sustentabilidade são necessárias hoje, né, extremamente necessárias. Diante também do horário, né, também, eu passo já para o Vinícius Bernardes Carvalho, auditor de controle externo e secretário de licitações e contratos do TCM de Goiás, para falar, né, durante 10 minutos sobre o nosso tema aí, né, planejamento de compras públicas. Bom, pessoal, bom dia. Agradecer ao conselheiro, a introdução, ao professor Marfisa pela fala, o Rodrigo por todo o complemento que ele fez. E a vantagem de falar por último é que eu vou tentar consolidar aqui, porque muito já foi dito e bastante foi consolidado nos termos de planejamento de contratações. E eu até agradeço as falas, porque, pelo menos do que eu verifico aqui, nós tivemos um evento, conselheiros de maneira geral, que agrega órgãos de controle, agrega jurisdicionados, as funções de controle, né, auditoria, julgadores, Ministério Público, e vocês não me deixam de mentiroso. Porque dos municípios aqui presentes, uma coisa ninguém vai poder dizer, o Vinícius está mentindo quando ele fala a respeito de planejamento de contratações. E dentro desse aspecto de que planejar hoje, justamente, é mitigar defeitos para o futuro. Essa lógica de segregação de funções, de gestão por competências, e o planejamento dentro desse contexto dos instrumentos, eu gosto de chamar de instrumentos, até porque geralmente costumam nos utilizar algumas palavras mais fortes, atributos e etc., desde o documento de formalização da demanda, que cada um pode chamar, como bem colocado anteriormente, da forma que quiser, mas nessa evolução, partindo da necessidade administrativa e trazendo para a lógica dos municípios, seja a contratação de um transporte escolar, insumos para merenda escolar, medicamentos para a farmácia básica do município, e etc., passando para o ETP, até chegarmos ao termo de referência, ao projeto básico que venha consolidar essa contratualização. O aparato trazido pela Lei 14.133 vem reforçar, trazer mais robusta essa fase preparatória, como a lei chama, que, na verdade, onde mais se perde tempo, pelo menos onde é mais a fase onde mais se deveria perder tempo, justamente para que se tenha um cuidado de que a operacionalização da contratação se dê da forma devida e adequada para aquilo que é a pretensão administrativa, trazendo o contexto, inclusive, que muito foi colocado aqui nas falas iniciais, do implemento das políticas públicas que são a atenção maior da atuação da administração de maneira geral. E, nesse contexto, portanto, refletindo, inclusive, na parte da execução dos contratos. Até o Lívio colocou aqueles exemplos em relação às pontes, etc., e até, não sei se ele ainda está presente, eu sempre destaco aqui para os municípios que isso não costuma acontecer no estado de Goiás, essa natureza de defeito de planejamento, justamente porque há uma tentativa, uma ênfase, né, em um contexto de que planejar é justamente mitigar esse contexto em que nós tenhamos uma má contratualização, uma má execução contratual e, consequentemente, um resultado inadequado para o cidadão. E dentro dessa lógica também, daquilo que é a atuação, inclusive, dos próprios tribunais de contas no contexto de orientação, daquilo que a gente implementa no nosso universo aqui de Goiás, especificamente, de 246 municípios. Dessa realidade de que a estrutura do governo federal que a doutora Marfisa trouxe,
a perspectiva do órgão estadual de controle, que o Rodrigo trouxe, e daquilo que é a realidade dos municípios dentro da estrutura administrativa que existe, muitas vezes mais carente daquilo que é a realidade do governo federal, daquilo que é a realidade estadual, mas dentro de uma premissa que é a mesma para todos os órgãos, em qualquer nível de governo. A condição de que a finalidade é única, que não é, de fato, a condição de se contratar o mais barato, é uma ênfase que a gente sempre traz, em que pesa aquela cultura arraigada que se traz da 8666 dentro dessa lógica, e, consequentemente, aquilo que venha, de fato, atender a necessidade do cidadão, o objetivo maior da administração. Então, o contexto de atuação daquilo que temos do aparato dos órgãos de controle, o aparato daquilo que é a estrutura administrativa do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios, para que, de fato, a gente consiga esse resultado concreto. Então, é oportuno ressaltar e destacar essas condições, a perspectiva de que planejar é evitar problemas, é mitigar riscos, é mitigar trabalho de controle pelos órgãos propriamente nesse sentido, né? A gente sempre destaca aquela condição, né? Não é porque não há defeito que não vai existir o trabalho dos órgãos de controle. Na verdade, nós vamos poder nos dedicar direcionando as gestões públicas por outra ordem de atuação e direcionar o nosso efetivo dentro do contexto daquilo que seja a realidade administrativa dos nossos jurisdicionados. Então, aqui fica esse recado na perspectiva daquilo que vocês ouviram, de que nós não estamos mentindo para vocês, municípios, o aparato do governo estadual e a lógica daquilo que o governo federal traz pelas palavras da doutora Marfisa. Então, obrigado, pessoal. São essas as considerações. Muito obrigado, Vinícius, pelas colaborações. Nós temos algumas perguntas aqui, né, dos participantes do evento. E a primeira pergunta é o seguinte: o planejamento como etapa fundamental para o sucesso da contratação é muito negligenciado pela administração. Como podemos mudar uma cultura arraigada no preço e prazo e não na eficiência? Doutora Marfisa, eu acho, né? Eu posso começar. E aí, nesse ponto aqui, eu falo olhando uma situação em que a gente tem um mínimo de força de trabalho disponível. Cola com quem é bom, com quem trouxe boas práticas. Então, essa é a resposta. O primeiro passo é verifica dentro da administração pública quem já deu aquele passo, quem conseguiu lograr sucesso, e a partir daí verifica se essa solução inovadora, se esse planejamento estruturado faz sentido no seu órgão, ou então acontece de um outro acórdão sair utilizando-se, olha, pensou-se numa solução inovadora que a administração pública já utilizou, mas que no final das contas ela não teve um bom planejamento no âmbito do seu órgão e trouxe aí o fracasso. E essa não é a ideia. E outra coisa, a gente tem que também ter um pensamento de que nem toda inovação ela já está madura. Longe disso. E aí eu vou trazer rapidamente um exemplo. A Central de Compras implementou uma solução na administração pública chamada TaxiGov. É muito na linha do que o conselheiro trouxe na sua primeira palestra em relação a não se ter uma frota própria, mas essa é uma solução que hoje em dia não cabe mais. Então, o que é que tem que se fazer? Tem que se amadurecer essa inovação. E a gente amadureceu, estamos com uma outra solução que vai ser implementada aí nos próximos meses. Mas veja, nem tudo que deu certo em um vai dar certo no outro. A gente precisa ter esse cuidado e ter essa sensibilidade de chegar nesse ponto. Isso aí, doutora Marfisa, né? E realmente a questão da inovação, né? Às vezes o gestor fica pensando, né, será que eu faço ou não faço essa escolha? É difícil, mas nós, enquanto controles, né, e aqui eu estou com 2 representantes do TCE e do TCM, né, eu acho que, enquanto controle, a gente também tem essa perspectiva da dificuldade, a gente tem a perspectiva que algumas, né, soluções não vão ser as mais adequadas, a gente consegue sim enxergar isso. Agora, o que a gente não pode deixar acontecer é que não se faça.
né, conselheiro Sal? Né? Ou seja, né, o gestor, né, pegar e trazer o velho argumento do apagão da caneta, depois o tribunal vai canetear. Né? Não, hoje nós temos essa perspectiva assim, né, que nós temos uma nova sistemática e que ela deve ser implementada. Agora, o gestor, ele precisa sim ter as suas escolhas, ele precisa exercer o seu papel. A escolha, né, do que é melhor para a sociedade é do gestor público, né? Não é do Tribunal de Contas, é do gestor público. Então, a gente tem que ter sempre muito bem essa perspectiva. Tem mais uma aqui. Quais as principais diferenças entre o mapa de gerenciamento de risco e a matriz de gerenciamento de risco? E quais casos e situações utilizar um ou outro? Tudo bem. De uma forma bem rápida, a gente tem que falar de 3 figuras desse processo. Gerenciamento de riscos é uma coisa, mapa é outra, matriz é o terceiro ponto. O gerenciamento de risco é todo aquele trabalho que eu vou ter ponta a ponta do processo de compra, seja contratação direta ou processo licitatório, para mitigar e contingenciar possíveis riscos. Esse exercício, ele começa no planejamento, mas ele não morre no planejamento. Ele continua sendo executado na fase externa, que é a fase de seleção do fornecedor, e na gestão contratual. Dito isso, vem os produtos. A matriz de risco é o produto do gerenciamento. A matriz de risco, exatamente, é o produto do gerenciamento de riscos, que eu disse, começa no planejamento, ele é maturado novamente, revisitado, quando existe a homologação daquele certame, e durante a gestão contratual, quando se tem fatos relevantes que promovam uma revisitação. Esse produto matriz, ele vai trazer o quê? Subsídio para que eu possa melhorar a minha contratação no futuro. Tá certo? E aí, desculpa, falou qual a diferença entre o mapa de gerenciamento de risco e a matriz de gerenciamento de risco. Perfeito. Então, só refazendo. Mapa de riscos é isso que eu acabei de falar. E a matriz de risco é, na minha concepção prática, o resultado do mapa, e ela vem para determinadas contratações de obras, serviços de engenharia e licitações de grande vulto, em que eu vou alocar responsabilidade, considerando o meu gerenciamento de risco, para a administração ou para o contratado, e vejam, matriz de risco como cláusula de contrato e como cláusula editalícia impacta diretamente o custo daquela contratação. Então, não é para todo caso, são casos especiais, licitações de grande vulto também, mas precisa ser muito bem feito. Mas, antes de mais nada, o que a gente precisa ter em mente? Gerenciamento de riscos é fundamental. Ele anda junto com o planejamento e não morre com o planejamento. Porque uma vez que eu publico o edital na praça, o meu estudo técnico preliminar, por exemplo, não precisa mais ser alterado. Mapa de risco, sim, por meio de gerenciamento. Vinícius, quer fazer alguma colocação sobre a questão, né, do mapa e da questão de gerenciamento de risco, sobre a visão, né, nossa enquanto controle? Dentro do aspecto de controle, a gente observa essa lógica, primeiro, que o conselheiro invocou, de muitas vezes os entes jurisdicionados buscarem os tribunais querendo soluções. Né? E o aparato de solução, de fato, está na atribuição do próprio gestor, dentro daquilo que envolve a perspectiva de discricionariedade da gestão. E, dentro desse contexto também, a lógica do risco, que configura etapa de planejamento, né, essa verificação de risco, e que amedronta, geralmente, principalmente nos pequenos entes administrativos. É importante trazer essa perspectiva que a doutora Marfisa traz, em relação à necessidade de se implementar os estudos, os impactos de riscos, justamente buscando trazer a mitigação daquilo que sejam os defeitos da fase de operacionalização e de execução de contrato. E, como o conselheiro destacou, né, isso facilita, inclusive, a atuação dos próprios órgãos de controle, porque se a gente tem certeza que os jurisdicionados estão implementando essas iniciativas de gerir riscos, consequentemente, os impactos naquilo que vai gerar de atuação do controle externo
vão ser minimizados também, conforme o próprio Rodrigo evidenciou desse arcabouço de acórdãos que ele citou aqui. Rodrigo, também quer fazer alguma? Não? Tá ótimo. Eu vou fazer mais uma, vou escolher aqui mais uma pergunta e as demais a gente responde, né? Eu acho que nós temos aqui, né? Mas acho que diante do adiantado, para a gente não atrasar muito também para a tarde, acho que mais uma a gente ainda pode, né? O PCA admite adequações, reformulações, se não, como fazer para listar uma necessidade que não foi contemplada no plano? Então, tema polêmico, mas vamos lá. Na administração pública federal, nós temos janelas de oportunidade ainda no ano anterior para fazer ajustes no plano de contratações anual. Então, vou falar esse cronograma considerando a realidade da administração pública federal. Então, de janeiro a abril do ano anterior, a gente realiza que é a abertura do plano de contratações anual. Então, é todo aquele processo. A área demandante realiza seus documentos de formalização da demanda, a área de contratos ou de licitações consigna e concatena todas aquelas demandas e a autoridade máxima ou competente homologa aquele processo. Feito isso, o que acontece? Nós temos mais duas janelas de oportunidades. Uma janela que acontece agora, se minha memória não me falha, de setembro a novembro, onde a administração pública pode alterar aquele plano de contratações anual do ano seguinte, inserindo, editando ou retirando itens, e, uma vez publicada a lei orçamentária anual, depois do 15º dia da publicação, tem mais 15 dias para a administração fechar. E aí vem o tema polêmico, mas, Marfisa, ok, durante o ano eu posso realizar alguma contratação fora do escopo? O que acontece? Dentro da administração pública federal já está tendo aquela fechada torneira do nosso sistema. A gente não consegue incluir. Isso significa dizer que, na prática, eu não posso executar aquela demanda? Aí vem de novo a palavra-chave, né, a palavrinha mágica. Justifique o porquê que essa demanda não pode entrar no plano de contratações. A autoridade máxima ou competente valida e segue. Se, de repente, um órgão, e aí eu vou chamar aqui, né, a nossa realidade mais micro, se o município, de repente, recebe um orçamento de uma transferência voluntária, que não foi pactuada naquele plano de contratações anual, vai deixar de executar? Eu, como gestora, jamais faria isso. Eu executaria o interesse público acima, mas faria uma justificativa e trabalharia internamente para melhorar o fluxo de ações para que o meu PCA seja o mais completo possível. Certinho, obrigado, doutora. Então, na verdade, eu acho que agora nesse painel que nós verificamos é que o planejamento, né, é uma questão que, como nós já falamos, né, ele é constante, ele é mutável, né, toda hora nós estamos mudando, desde que nós tenhamos justificativas, tenhamos as avaliações de riscos, eu acho que tudo é válido, né, e tenhamos muita responsabilidade, que eu acho que o objetivo nosso é ter responsabilidade no exercício de nossas funções. Então, nós encerramos, né, agora esse painel, e eu devolvo, então, ao cerimonial agora, né, agradecendo a doutora Marfisa, ao Vinícius e ao Rodrigo, né, pela brilhante exposição, as contribuições, e antes lembrando que quando a gente, doutora Marfisa, eu acho o seguinte, executivo e controle podem sim atuarem juntos e devem, porque isso é uma situação preventiva, né, a danos à sociedade. Então, isso é necessário. Nós, sempre antes de termos o dano, nós temos que preveni-lo. Essa é a nossa obrigação. Eu acho que o controle público brasileiro caminha para este caminho, anda neste caminho, né, presidente Gilberto, a gente sempre fala nisso, né, que o controle das políticas públicas ele avança rapidamente, nós transformamos os tribunais de contas de tribunais apenas de leitura numéricas que nós tínhamos no passado, por uma visão mais sistemática, uma visão de sociedade, uma visão de futuro, uma visão de necessidades. Isso é importantíssimo para todos nós, né? Então, muito obrigado pelas contribuições. Eu acho que aqui ficou bem claro, né, esse caminho de como nós pensamos
a parte de planejamento das aquisições públicas, devolvendo, né, ao cerimonial, então, a palavra. Os aplausos de todos mais uma vez aos integrantes deste primeiro painel do encontro.